Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Então nós vamos ver agora juros compostos. Vamos lá. Se um capital C é aplicado T unidades de tempo e a taxa I por unidades de tempo incide sobre o capital do período anterior, os juros J são chamados juros compostos. Nesse caso, não calculamos diretamente os juros, mas sim o montante, isto é, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Beleza? Então vamos só ver a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Eu destaquei aqui para vocês que os juros compostos, ele incide sobre o capital do período anterior. Se você voltar lá na nossa videoaula sobre juros simples, que está aparecendo aí no card, nós vamos ver que o juros simples incide sobre o capital inicial, tá bom? Então essa é a diferença do juros simples para o composto. E aqui nós percebemos já que quando tratamos de juros compostos, nós não calculamos diretamente os juros. Nós calculamos primeiramente o montante, com essa formulazinha aqui, e depois é que nós vamos calcular o juro. Lembra que montante não é a soma do capital mais os juros? Olha, eu vou jogar esse C para esse lado, né? E vai ficar só o J sozinho aqui. Então fica J igual ao M. O C estava positivo, foi negativo, menos C. Então juros é igual a montante menos o capital. Professor, é só isso juros composto? É. Detalhes importantes. Juros simples incide sobre o capital inicial. Juros compostos incide sobre o capital do período anterior. Como é que eu calculo juros compostos? Primeiro eu calculo o montante e depois é que eu vou calcular o juro. Como? Subtraindo o montante menos o capital. Beleza? E agora nós vamos resolver alguns exemplos de juros compostos. Então vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Diz assim, calcule o montante, então observe o que é que ele quer o montante, produzido por R$500, então nós já temos aqui o nosso capital, aplicado a taxa de 6%, então nós já temos aqui a nossa taxa, e ao bimestre. Observe aqui que o período é bimestre. Após um ano no sistema de juros compostos. Opa! Bimestre, a nossa taxa está em bimestre e o nosso período está em anos. Como é que nós vamos trabalhar essa questão? Primeiro de tudo, nós vamos colocar a taxa no mesmo período que o tempo, ou seja, ou o contrário, né? Qual que é mais fácil? É melhor a gente transformar um ano em bimestres, tá certo? Então você vai ver que um bimestre equivale a 2 meses. Um ano equivale a 12 meses. Então, se eu pegar 12 e dividir por 2, ou seja, 12 dividido para um bimestre vai dar igual a quanto? Dá igual a 6. Então quer dizer que num ano nós temos 6 bimestres. Questão quer que você encontre o montante. Nós sabemos que o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos? Nós temos capital, nós temos taxa, nós temos tempo. Vamos só substituir. Vamos lá. Montante vai ser igual. Montante vai ser igual. Capital, quanto é? 5.000. Eu tinha lido 500. Se eu li 500 está errado, tá? 5.000. 5.000 vezes, abre parênteses, 1 mais. Gente, geralmente, quando nós estivermos trabalhando com juros compostos, é mais conveniente nós colocarmos a nossa taxa em decimal, tá bom? Mas veja aí de acordo com a sua facilidade. Transformando 6% em decimal, nós vamos ficar com 0,06, tá bom? Então fica 1 mais 0,06 elevado a quanto? O tempo, quanto é o tempo? 6. Beleza? Então nós vamos ter o seguinte, M igual, então ficamos com 5.000 vezes 1 mais 0,06 dá 1,06 elevado a 6.
Como nós temos uma potência aqui, temos que resolver primeiro essa potência, logo depois nós vamos resolver a multiplicação, tá bom? Então, montante vai ser igual a 5.000, eu repito. 1,06 elevado a 6 dá aproximadamente 1,418. E agora, basta você multiplicar por 5.000, tá bom? Multiplicando 1,418 vezes 5.000, o nosso montante vai ser igual a 7.090, tá bom? Aproximadamente, né, gente? Porque 1,418 é a aproximação dessa potência aqui. Então, como está aproximado, vai dar mais ou menos aí 7.090, beleza? Então, sempre observe, a taxa, o período da taxa tem que ser o mesmo período do período, tá bom? Então, nós temos aqui bimestres, então nós vamos trabalhar com bimestres. Se fosse ao mês, nós trabalharíamos com meses, e assim sucessivamente. Diz assim a próxima questão. Carlos deixou R$800, opa, o nosso capital aqui, ó, aplicado por 3 anos, aqui o nosso tempo, em um fundo de investimento. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, 1% ao mês é a nossa taxa. Quanto Carlos tinha ao final desse período? Se ele quer saber quanto Carlos tinha ao final do período, ele quer descobrir o montante, ele quer saber o capital que ele investiu mais os juros. Então vai ficar da seguinte forma: montante, novamente, é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, beleza? Nós temos o seguinte, gente, ó, nesse caso o montante vai ser igual, capital, quem é o nosso capital? 800, vezes 1, repito, mais a taxa 1% ao mês. Lembra que ele aplicou durante 3 anos. Vamos transformar esses anos aqui em meses. Tempo de 3 anos é a mesma coisa que 36 meses, tá certo? E a taxa 1% ao mês são 0,01. 0,01 elevado ao tempo, que é 36. Beleza? Então nós ficamos com montante igual 800, eu tenho que repetir, vezes 1,01, que é 1 mais 0,01, elevado a 36. O que fazer? Nesse caso, nós vamos usar uma calculadora e encontrar a aproximação de 1,01 elevado a 36, que vai dar aproximadamente 1,43. Uma questão dessa, por exemplo, você não conseguiria à mão, né, fazer essa potência de 36, a menos que você saísse multiplicando, ia perder muito tempo. Ela não é tão prática desta forma, mas existe uma forma de você transformar o período da taxa no mesmo período que o tempo que a questão fornece, para a gente poder ter mais tranquilidade. O que acontece é que não cabe nesta aula, porque senão vai ficar muito grande, que não é tão simples assim, tá bom? Mas desta vez, acreditem em mim, 1,01 elevado a 36 é aproximadamente 1,43. E agora ficou com 800 vezes 1,43, que nós vamos ter aqui R$1.144. Então, aqui nós finalizamos mais uma questãozinha de juros compostos, tá bom? Então é isso, galera, nós finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários, que assim que possível estarei respondendo a todos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu! Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!